Continuando parte 2 do nosso assunto. Agora eu vou falar dos fatores astronômicos, tá? São duas coisas que influem no clima da Terra, os fatores astronômicos e os fatores terrestres. Então, aí na apostila de vocês, na página 36, ele está falando, explicando, um dos fatores que interferem no clima é, em primeiro lugar, o movimento da Terra, de rotação e translação. Em segundo lugar, a inclinação do eixo da Terra. A gente já viu aí que a Terra não está no ângulo de 90, né? Ela tem uma leve inclinação de 23,5 graus de inclinação. E aí, nesse desenho aí, vocês podem observar que, dependendo do movimento da Terra, a incidência solar, ela fica no ângulo de 90. Conforme a Terra vai girando, o que eu tenho? A luz solar, ela vai se inclinando, formando um ângulo de 45 e chegando até um ângulo de 30. Então, se você observar aqui, ó, são três situações diferentes. Essa terceira imagem aqui, se você observar, ela é uma imagem referente aos polos. Então, lá nos polos, olha como que é a incidência solar, tá? Ela é uma incidência de um ângulo de 30 graus. Então, ou seja, eu tenho uma pouca luminosidade solar chegando na superfície aqui. Por isso que os extremos do planeta Terra é frio, tá? Porque eu não tenho incidência solar suficiente. Primeiro, pela inclinação e segundo, pelo movimento da Terra. Aqui, mais ou menos, ó, já é, vamos dizer assim, aqui já é mais a nível da linha do Equador, né? Aqui já é um pouquinho mais para cima. Aqui eu já tenho uma incidência um pouquinho maior, tá? Então, nesses lugares aqui, eu tenho uma incidência de luz chegando na superfície, mais ou menos formando um ângulo de 45. Então, é um lugar, vamos dizer assim, ameno, né? Que não é calor intenso, já é de temperaturas amenas a frio. Aqui já é mais a nível da linha do Equador. Então, aqui eu tenho os raios solares chegando, formando um ângulo de 90. Eu tenho grande incidência de luz solar chegando. Consequentemente, pessoal, nesses três pontos do planeta aqui, eu vou ter um tipo de clima, tá? Como eu falei aqui o clima, a maior parte do tempo é frio. Aqui o clima já é de ameno a frio. Aqui eu já tenho clima calor, tá? Então, esse é o fator astronômico que interfere. Na página 37 agora, outro fator que interfere é a chegada da luz solar no planeta, tá? Então, a gente viu lá os solstícios, por isso que tem os solstícios e os equinócios. É devido a como a luz solar chega no planeta, tá? Então, você pode perceber que essa parte aqui do planeta tem uma incidência maior em contrapartida, ó a Terra inclinada, tá? Olha aqui nas extremidades do planeta. É pouca luz que chega. Olha aqui no miolo, vamos dizer assim, miolo, que é na direção da linha do Equador, tá? E nessa parte aqui, eu vou ter uma incidência menos. Então, por isso que aqui é o solstício de verão no hemisfério sul, porque olha tanto de luz que recebe aqui. E olha para o outro lado do planeta, pouca incidência de luz, tá? Então, por isso que aqui eu tenho inverno e aqui eu vou ter verão, certo? E aqui é o contrário, ó. Como a Terra gira, né? Aqui já vai ser o contrário. Eu vou ter uma incidência maior de luz aqui, que é o solstício de junho. Por isso que no hemisfério sul, ó, tem pouca luminosidade, é inverno e aqui vai ser verão, tá? Então, tudo isso são os fatores astronômicos que interferem nessa dinâmica do clima e na estação do ano, como a gente já viu, no planeta, certo? Pessoal, aqui não tem mais slide, porque como eu falei para vocês do probleminha, tá? Então, vou interromper aqui. Mas eu vou continuar a explicação e aí eu vou acrescentar antes de postar lá para vocês, tá bom? Agora vamos falar dos fatores terrestres. Então, tudo isso, essas informações foi o fator astronômico. Agora os fatores terrestres. Os fatores terrestres que interferem no clima, nos diversos climas no planeta, são
2, 3, 4, 5, 6 fatores, tá? Vamos começar pela latitude. Não sei se vocês estudaram lá com a Sandra, tá? As latitudes, elas são as linhas paralelas em relação ao Equador. Olha aí no mapa direito, tá? Então, eu tenho uma linha que traça o meio do planeta, que a gente chama de linha do Equador, e, paralelamente, nós vamos ter umas linhas para cima, rumo ao norte, e para baixo, rumo ao sul, tá? Essas linhas, elas são as nossas latitudes, tá? Então, regiões que vai se aproximando nas latitudes rumo ao norte, com certeza vai ser um tipo de clima, tá? E, e para baixo, indo ao próximo ao sul também. Então, o que a gente pode concluir? Aonde que nós vamos perceber melhor o clima no planeta? São todas aquelas regiões que as latitudes são mais próximas da linha do Equador, tá? Então, você olha aí no mapa, nós, por exemplo, nós, Brasil, tá? A gente consegue perceber bastante esse clima do planeta. Porque olha onde nós estamos. O pedacinho, a pontinha ali do Brasil está em cima da linha do Equador, né? Então, nosso país está próximo, nossa latitude está próximo da linha do Equador. Então, a gente consegue perceber mais essa dinâmica desse clima no planeta, tá? Então, quanto mais latitudes altas, ou seja, mais longe da linha do Equador, indo rumo aos polos norte e sul, eu vou ter outro tipo de clima, tá? Vocês vão entender melhor lá na frente quando eu falar lá da circulação atmosférica. Página 38 agora. Altitude. Pelo amor de Deus, gente. Não me confunda latitude com altitude. Apesar dos nomes ser parecidos, tá? Mais informações, professora Sandra. A altitude é um outro fator que interfere no clima de cada região aí no mundo, tá? Então, vamos voltar aqui. Nós temos a superfície. A superfície eu chamo de nível do mar, ou linha zero, certo? Se eu for subindo, tá? Se afastando da linha zero, eu vou em direção a uma certa altitude. Então, já vamos fazer a primeira conclusão aí. Olha o desenho aí da apostila. Quanto maior a minha altitude, menor será a minha temperatura. Vamos pensar aqui agora. Ah, professor, então por isso que nas montanhas, lugares que tem montanhas, lá na ponta da montanha é constantemente neve? O Exatamente, Everest? tá? O Everest. Produção, quem me ajuda aí? Everest, se não me engano, é a maior montanha do mundo. É isso? É, né? Então, se você observar em algumas regiões de montanhas, tá? Você pode perceber que lá na montanha é neve constantemente. Por quê? Porque são altitudes altíssimas. Então, quanto maior a minha altitude, menor vai ser minha temperatura. O clima vai ser mais frio. E cidades que são construídas por essas regiões também são cidades que vão enfrentar temperaturas de ameno a frio e neve. Tem lugares aí que praticamente a maior parte do tempo neva, tá? Não tô lembrada, Gabriel. Alguém pesquisa aí para mim, tá? Então, quer ver um exemplo simples? Comparar nós aqui com a Bolívia, né? A Bolívia é uma cidade, La Paz, né? Vou pegar La Paz. Muito acima do nível do mar. A La Paz é uma cidade da Bolívia, que é nosso vizinho aqui, que está numa altitude absurda, né? E lá na Bolívia,
Não estou falando a Bolívia aqui fronteira com a gente, não. Estou falando da Bolívia lá para dentro, tá? Eu tenho uma amiga que a família dela é de lá, mora para lá para dentro. Lá o frio é bem puxado. Tá? Já pesquisou aí, Gabriel? É na Tanzânia? Você está mandando aqui, tá? Então, olha o desenho aí, ó. Campos do Jordão. Olha o desenho aí. Campos do Jordão, ele está a uma altitude de 1.700 metros. Campos do Jordão é uma cidade turística do Rio de Janeiro, muito bonita. Monte Kilimanjaro, isso aí, tá? Ele Campos do Jordão é uma cidade muito bonita, turística do Rio de Janeiro, e que o ponto do turismo no Campos do Jordão é essa época, já que a gente está em inverno, tá? Por quê? Porque lá, como ele está a uma altitude de 1.700 metros, lá faz um frio de gear, tá? Um frio de gear. E aí é frio, tá? E aí, como o Rio de Janeiro é um estado litorâneo, 5.895 metros, caraca, tá? Ó, o pessoal tá pesquisando aí para mim. E aí o que acontece? Como o Rio de Janeiro é um estado litorâneo, a gente não pode deixar para trás a maresia que vem do mar, que vem para dentro. Então, a cidade já está numa altitude alta, ainda vem a maresia, frio, né, gente? Na certa, tá? Entenderam, pessoal? Então, a altitude interfere também na atmosfera e no clima das regiões, tá? Por isso que alguns lugares aí no mundo a gente vê a maior parte do tempo aí frio. Claro que vai estar frio, né? Está numa altitude alta. Página 39. Na página 39, nós temos ó, o pessoal está mandando aqui também, pois eu olho, tá? Relevo. Não sei se a Sandra já falou sobre esse assunto, mas relevo, tá? O relevo, gente, ele interfere muito no clima da região, tá? Por exemplo, regiões montanhosas, lugares que têm montanhas em torno, tá? Essas montanhas, elas funcionam como um bloqueio na circulação de ar e, consequentemente, interfere aqui, ó, do outro lado aqui, onde fica a cidade, no clima, tá? Aqui no Brasil, ó, aqui no Brasil nós não temos montanhas, tá? Nós não temos montanha. O Brasil é um país formado por vales e serras, tá? Vales, serras e montanhas não é a mesma coisa. Por favor, Professor, mais informações com a professora Sandra, tá? Então, repetindo, montanha, vale e serra não é a mesma coisa. Porém, as três interferem no clima, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem muitas serras, tá? E muitos vales. E confirma com a professora também, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma dificuldade na circulação de ar em algumas cidades aí. Consequentemente, vai interferir no clima. Exemplo clássico, região sudeste e sul do Brasil, tá? Para quem já viajou aí para a região sul, ou seja, do Paraná para baixo, você vai ver. Você vai enfrentar muitas serras aí, tá? Algumas BRs até perigosas. Então, por isso que a região sul tem um clima mais frio aí do nosso país. Não só pela localização no mapa, mas como o relevo da região, tá? Muitas serras nessas regiões aí. Por isso que é frio. O Rio Grande do Sul, para quem não sabe, nós temos várias cidades aí que são pontos turísticos nessa época, que é época de inverno, tá? Gramado, por exemplo. Gramado é uma cidade interior do Rio Grande do Sul. É uma cidade que faz muito frio
tá? E é ponto turístico. O tchan do turismo de lá é justamente o clima, o frio, que pode chegar até cair neve, tá? Outra cidade turística outra cidade turística da região sul, São Joaquim. Não sei se alguém já ouviu falar, tá? São Joaquim, o turismo de lá é justamente o clima. Se não me falha a memória, São Joaquim é considerada a cidade mais fria do Brasil, tá? E faz frio mesmo lá, chega a nevar. Professora, Oi, eu mandei foto do monte lá pra senhora, depois a senhora vê. tá. Depois eu vejo, tá bom? Obrigado. Entendeu, pessoal? Então, o relevo. Nós temos muita serra, morro aqui, tá? Não temos montanha. Comparando o sul com nós aqui, região centro-oeste. Região centro-oeste, o nosso relevo aqui é rodeado de terra, né? De regiões de terra. Nós temos fronteira com outro país aqui, nós temos fronteiras com vários estados, né? Então, a circulação de ar aqui, o clima já é bem diferente. Aqui nós temos um clima mais quente, mais seco, né? Isso que é interessante, a dinâmica do clima na Terra. Por exemplo, nós, Brasil, nem parece que estamos no mesmo país, né? Olha as diferenças de clima aí. Isso é bom para nós, porque se você quiser passear, fazer um turismo, né? Ai, professora, eu não gosto de frio, detesto frio, vou fugir para o frio. Então, vaza, vai lá para a região norte e nordeste. Lá é calor nessa época, né? Ai, mas eu gosto de um frio. Ai, professora, Mas eu adoro, gosto. que meu sonho é ver neve. Então, vai para o sul. Vai lá para São Joaquim. Eu opção, professor, eu tenho vontade de ver neve. Vai para Gramado, vai Tá para um boneco de neve. lá, tá? E aí você vai se divertir lá. Bom, vegetação. Próximo ponto, vegetação. Nós sabemos que o Brasil é um país riquíssimo em biodiversidade. Nós temos um dos biomas mais ricos do mundo, começando lá para cima, né, na região norte, que é a floresta tropical. Então, a vegetação, pessoal, ela influencia no clima, porque a vegetação, a gente já estudou isso, que quem mantém o nível de oxigênio e gás carbônico no ar é as plantas, né? Então, se eu tenho densa vegetação, eu vou ter mais umidade. Concorda comigo? Se eu tenho mais umidade, eu vou ter mais incidências de chuva, tá? De climas mais agradáveis, de calor, tá? Por isso que lá na região norte não faz 10 graus lá, 5 graus e neva. Porque ali, a região norte é um dos maiores biomas do Brasil, que é a Amazônia, tá? Então, eu tenho muita umidade, eu tenho muita chuva, eu não tenho incidência de baixa temperatura, muito menos formação de neve, tá? Então, devido à densa vegetação. Então, a vegetação, ela faz com que o ar atmosférico, ele fica úmido. Se eu tenho umidade, eu tenho grande incidência de chuva e climas agradáveis a quente, tá? Cursos d'água, lá na região norte, eu tenho grande quantidade de rios, tá? Grande quantidade de rios também que interfere aí. E para fechar, pessoal, página 40. Continentalidade. Aí tem a ver com região de continente, tá? Sem querer, eu falei de continentalidade aqui, a respeito nós aqui. Nós região centro-oeste, nós estamos numa região de continentalidade, ou seja, só tem terra em torno da gente. Terra sim, né? Em torno da gente. Nós temos países aqui do lado, nós temos vários estados de fronteira com a gente. Nós estamos num relevo de planície, tá? Planície. Então, a circulação de ar aqui não sei se a Sandra já comentou isso, a circulação de ar aqui, ela vem com um pouco de dificuldade,
Por isso que o clima aqui nosso é quente, tá? Por isso que a umidade não é tão alta assim, devido a essa continentalidade. A gente tem mais solo, né? A gente tem muito solo em torno aqui. E aí dificulta essa circulação de ar, de umidade. Então, por isso que nós somos quente aqui, né? Quem já viajou aí para a região até região central do estado de Mato Grosso, sabe o que eu estou falando, né? Um calor daqueles. Quem já foi aqui para Goiás, né? Nosso vizinho aqui. Outro lugar quente. Não é só Mato Grosso do Sul, não. Tá? Quem gosta Tocantins, de. tá? Quem gosta de calor vai adorar lá. Oi? Quem gosta do calor vai adorar lá, professora, acredite. Pois Já é, né? tive um amigo que falou que lá é calor. Diz que eu que gosto de frio é melhor nem ir lá. Sim. Goiás é um estado quente. Se você acha que Mato Grosso do Sul é um estado quente, nós somos felizes se a gente sabe, tá? Até a metade ali da Cuiabá, um pouquinho para cima de Cuiabá, estado de Mato Grosso, quente, tá? Não precisa subir aí para os estados vizinhos, só ir aqui, ó, no norte do nosso estado. Vai aqui para a região de Coxim, região de Corumbá. Meu Deus do céu. Alguém aqui já foi para Corumbá? É a mesma coisa que você ligar o forno e entrar lá dentro, tá? Região quente, quente. Nós somos felizes aqui no estado, gente. Região quente. Ali, ó, Coxim, que é do outro lado ali, ó, tá? Vai subindo ali no norte do nosso estado, ali. Quente, tá? Mas só de você ir ali para Corumbá, você já percebe o clima, tá? Ou cidadezinha quente. Em Corumbá, até o barraco mais ruim tem ar-condicionado. Pois é. Lá em Corumbá, né, Bruno 2? Lá em Corumbá é assim, ar-condicionado, gente, não é luxo, não. É obrigação, tá? Impossível você ir para Corumbá. Gente, ó, eu já fui para Corumbá e Deus o livre, quase morri. Tá? Ainda peguei quando eu fui para Corumbá, você nasceu lá, né, Cássio? Então, daí você já passeou lá, porque, gente, ainda peguei uma época, eu fui para Corumbá, peguei uma época de seca, sabe? Não tem chuva. Meu Deus. Eu não sabia se eu estava na sala ou se eu estava dentro de um forno de fogão, que é a mesma coisa. Tá? Então, muito quente. É justamente por quê? Porque nós estamos no meio da continentalidade, tá? Não tem circulação de ar, nós estamos em planície, certo? Então, vai ter esse clima quente aí, certo? Certinho, pessoal? E para fechar, nas conexões aí, ação humana, eu comentei isso com o 7º ano, sexta-feira, tá? O homem, ele está literalmente regaçando o nosso planeta, porque nós estamos desmatando, nós estamos provocando queimadas, tá? Nós estamos alterando o bioma aí, aumento das cidades, tá? Aumento de construções das cidades, aumento de indústria. E legal, Anne. 6 banhos? No mínimo, né? Ao longo do dia lá em Corumbá. Eu tava mal. Então, gente, o homem está acabando aí. Fala português, claro. E com isso, eu estou alterando o clima. E aumento da agricultura também, porque eu tenho que desmatar, né? Para poder construir minha lavoura. E muitas vezes tem gente que não está respeitando o limite, porque para você montar uma agricultura de grande escala, você tem que seguir toda uma norma, uma norma e uma lei ambiental, tá? Então tem gente que não está desrespeitando. E nós já vimos também que temos, infelizmente, corte legal de madeira, né? Clandestino aí, também está acabando. Então, infelizmente, todos esses fatores aí
de uma forma direta ou indireta, está interferindo no clima. E isso, gente, é péssimo, tá? Péssimo. Certo, pessoal? Fechamos aí o conteúdo, quer dizer, pausa, né? Adiantamos. Agora nós vamos trabalhar exercício, tá? Volta lá na página, como eu coloquei na pauta, vamos começar pelo apostila, depois vamos para o CA, tá bom? Então, vamos lá para a página 29. Então, vamos acelerar aí. Página 29, exercício 1. No exercício 1, ele falou assim: na mitologia grega, uma das versões para o surgimento dos dias era que Apolo, que era o deus deles, né, conduzia seu carro, o carro do sol, do leste para o oeste, mantendo sempre a ordem do mundo. Isso é na mitologia, tá? Letra A. Cria explicações para os fenômenos da natureza é algo exclusivo da ciência moderna. Enfim, a explicação dos fenômenos da natureza é algo exclusivo da ciência moderna? Não? Tá aí o enunciado do exercício. Então, a resposta, não. Vírgula. Põe aí. Todos os povos resposta, não, vírgula. Todos os povos de todas as épocas Não, criaram. vírgula. Não, vírgula. Todos os povos Todos os povos de todas as épocas, todo o gabarito do exercício de hoje vai estar lá, tá, pessoal? Quem se perder aí, não se preocupe. De todas as épocas, criaram explicações para os fenômenos da natureza. Ponto e vírgula. A ciência usa natureza, ponto e vírgula, a ciência usa apenas métodos científicos. Ponto. A ciência utiliza apenas métodos científicos. Letra B. Qual a explicação atual para o surgimento dos dias? Já vemos isso. Põe aí. Movimento de rotação. onde? Movimento de rotação. Número 2. Dê exemplos de unidades de medida de tempo baseado no movimento da Terra. Então, você vai colocar assim. Dia. 2 pontos. Põe aí. Movimento de rotação. Vírgula. Ano. Movimento de translação.